Boa noite, senhores. Hoje eu queria fazer um vídeo completamente diferente. Eu queria que você deitasse aí na sua cama, já que está de noite, né? Entre debaixo das cobertas, porque eu vou ler para vocês um livro. O meu foco aqui, na verdade, são os meus amigos de esquerda, principalmente aqueles que são ateus, principalmente também aqueles que passaram metade do seu tempo da universidade, defendendo pautas de esquerda, defendendo os pobres e oprimidos, dizendo, chamando os outros de fascista e racista, mas ao mesmo tempo se considerando evolucionistas, tendo como ídolo Darwin, né, que é considerado por muitos o segundo Newton. Tá? Então eu quero que você sente aí na sua cadeira ou deixe na sua cama, meu amigo de esquerda, lembrando sempre que eu fui ateu, tá? Darwin era o meu ídolo, mas eles me esqueceram durante a universidade de mostrar o que é que o nosso amigo Darwin realmente dizia e acreditava. Então e que fique claro para o YouTube, eu não concordo com absolutamente nada que eu ler aqui, tá? Se esse vídeo for cancelado, saibam que o YouTube está cancelando Darwin e não eu. Eu acredito que todos os homens e mulheres, desde o início da criação do homem até os dias atuais, todos eles são essencialmente iguais, no sentido de que eles têm uma natureza humana. Todas as diferenças são acidentais. Você não é menos ou mais humano por ter uma cor, a coloração de pele tal e tal. Você não é mais ou menos humano por ser mulher ou homem e assim por diante, tá? Então, palavras de Darwin, não a minha. Então, vamos lá. Isso aqui é o livro The Descent of Man, ok? I was continuously struck with surprise how closely the three natives. Não, não tô brincando, não vou ler assim. Então vamos lá, Darwin. Eu ficava continuamente surpreso, embasbacado, como três nativos que estavam comigo no Beagle, que tinham vivido alguns anos na Inglaterra e podiam falar um pouquinho de inglês, pareciam em disposição conosco no aspecto das capacidades mentais. Então Darwin se mostrou surpreso que um selvagem, na verdade, tinha uma mente parecida com a dele. Tá? Isso aí é Darwin. Vamos lá. Vamos ler mais alguns aspectos aqui do nosso amigo Darwin. Página 48. Para aqueles que têm o livro e querem acompanhar, por gentileza. Vamos lá. Aqui, Darwin diz o seguinte: quão pouco pode a vida de uma mulher trabalhadora, de um australiano degradado, um selvagem, que quase nunca se utiliza de aspectos, palavras abstratas e não pode contar até 4, exercer sua autoconsciência ou refletir sobre a natureza de sua própria existência. Então, de acordo com Darwin, a mulher lá do selvagem australiano, ela não tem aí, né, a capacidade ou atualiza essa capacidade para pensar sobre a sua própria existência, pensamentos abstratos, não é mesmo? Então eles não têm autoconsciência, né? Ok. Olha aqui. Até o apreço pela beleza nos selvagens é discriminado por Charles Darwin. Então ele diz o seguinte: julgando pelos ornamentos horrorosos e igualmente horrorosos as músicas admiradas pela maioria dos selvagens, deve ser proposto que a sua faculdade de estética não é tão desenvolvida como em alguns dos animais, como por exemplo as aves. Então, para Darwin, algumas aves têm a faculdade da estética mais desenvolvidas do que a de um selvagem. Tá? Selvagem esse que os nossos amigos esquerdistas certamente diriam que tem os mesmos direitos que nós, são pessoas como eu e você, mas não para Darwin. Tá? Vamos ver o que mais.
Tem tanta coisa. Sugiro muito que os senhores leiam um livro. Ok. Página 74 agora. Ok? Talvez a sua edição seja... As páginas sejam um pouco diferentes. Vamos lá. Nós vemos agora que ações que são consideradas importantes ou são estimadas pelos selvagens e que foram provavelmente estimadas pelo homem primordial, né, primitivo, como boa ou ruim, somente como afetam... ok, nessa parte que não nos interessa. Ok, ele vai dizer aqui que os selvagens, em segundo lugar, os selvagens não têm suficiente poder de raciocínio. Ok. Ok. Página 80. Em si. Página 80. Então, isso ao menos não pode ser negado. Para Darwin é óbvio. Quando você observa até o desenvolvimento de uma criança, ou quando traçamos a perfeita gradação, aqui ele está fazendo um argumento de que existe gradação na natureza para justificar a sua tese evolucionista. E como gradação, ele cita o seguinte: nós podemos traçar perfeitamente a gradação na mente de um completo idiota, mais baixa até do que a mais baixa do que até os mais imperfeitos dos animais, e a mente de um Newton. Então, repetindo, nós podemos traçar perfeitamente a gradação na mente que vai de um completo idiota, que é mais baixa do que o mais insignificante dos animais, e a mente do Newton. Ok? Não fui eu que falei. Agora, Darwin também detesta as pessoas com deficiência também, né? Então, pessoas que têm uma deficiência aqui, né, que ele chama de, né, interrupção no desenvolvimento, pessoas com problemas de desenvolvimento no cérebro, ou o que ele chama de idiotas microcefálicos, esses idiotas, né, pessoas como eu e você, que têm uma deficiência, eles se parecem com os tipos mais baixos da humanidade. E os membros mais baixos desses grupos dão uma ideia de como o progenitor provavelmente era construído. Então esses deformados humanos, eles dão uma certa pista de como era, então, os ancestrais dos humanos, né? Ok, essa aqui é interessante. Vamos lá. Espero que... Você está ficando com sono já? É uma história para dormir, né? Agora, Darwin vai dizer, né, para aqueles que dizem, não, Darwin não acreditava que o humano evoluiu a partir dos primatas. Não, uma pessoa me disse isso recentemente. Vamos lá. Então, alguns selvagens, entretanto, o pé não perdeu totalmente o poder de preensão, né? Como é que chama isso em português? Prehensible. Né? O pé, por exemplo, num chimpanzé, ele é preênsio, né? Porque ele sobe em árvore. Então, como a nossa mão, o pé deles faz isso também. Entendeu? Então, o Darwin está dizendo que em alguns selvagens eles ainda têm essas características de macaco. Então, eles têm o pé mais móvel, mais preênsio do que nós. Né? No caso, os britânicos brancos, né? Porque eles sobem em árvores, né? Os selvagens, né? Ok. Vamos lá. O que mais? Selvagens, página 8 aqui. Então ele vai dizer que existe, comparando o cérebro de diferentes grupos, Darwin vai dizer que existe, né, o cérebro de um selvagem
e de uma das raças civilizadas, ou até mesmo os homens modernos, mais antigos, deve estar se referindo aos gregos, que há uma diferença, né? Que os selvagens têm cérebros menores do que os britânicos. Tá? Tá aí, página 108. Ok? 125. Página 125. Eu não vou ler tudo, né? Porque senão, primeiro eu vou ser processado. Segundo... Ok. Apes, né? Os grandes símios lá africanos, chimpanzés e gorilas, eles são propícios a imitar, eles são, né? Eles costumam fazer muitas imitações, né? Imitar uns aos outros. Assim como os mais baixos selvagens. Então, os selvagens, como os macacos, eles imitam muito, de acordo com Darwin. Né? Tá aqui, página 125. Ok? Página 130. Agora, Darwin, o eugenista. Portanto, os membros mais fracos das sociedades civilizadas propagam o seu tipo, né? Propagam, né, o seu tipo. E isso deve ser extremamente maléfico para a raça dos homens. Essa ajuda que nós nos sentimos impelidos em dar àqueles que, né, precisam de ajuda é, na sua vasta maioria, um resultado incidente do nosso instinto de simpatia. Então, para Darwin, a caridade nada mais é do que um instinto de simpatia. E se, né, se Darwin, né, se não fosse contrário aí à sua etiqueta britânica aristocrata, ele certamente gostaria de aplicar aí um darwinismo social. Tanto é que o seu primo, Francis Galton, dá o passo que Darwin não teve coragem de dar completamente e resolve fazer exatamente isso. Né? Sendo o primo de Darwin, aquele que cunhou o termo eugenia, tá? Para aqueles que desconhecem. Tá? 136. As nações ocidentais da Europa, que não imensuravelmente suplantaram e são melhores que os seus progenitores selvagens, e que estão no cume da civilização, não devem nada à sua superioridade, à herança direta dos gregos. Então, para Darwin, o fato de que a civilização ocidental no século XIX em nada deve aos gregos. Isso mostra a tamanha ignorância desse homem, né? E o complexo de superioridade britânico que existe até hoje, né? Ok, o que mais? Tem mais aqui, civilização. Tá, ele acha também que as civilizações mais avançadas vão necessariamente exterminar as civilizações mais selvagens, tá? Mostrando aí mais uma vez o pensamento eugenista, né? Isso página 55. Em algum período futuro, não muito distante, medido, como, por exemplo, através dos séculos, as raças civilizadas dos homens certamente exterminarão e substituirão, através do mundo, as raças dos selvagens. Ok? Enfim, eu queria dar só alguns exemplos, eu poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplos, mas que fique então registrado para nossos amigos de esquerda que idolatram Darwin, que o nosso amigo Darwin era racista e eugenista, e que ele achava que existia uma gradação entre os humanos, e que os africanos, as tribos, os selvagens eram menos inteligentes, eram mais parecidos com macacos do que o homem branco. Tá aqui. Então, meu amigo esquerdista, quando os senhores aí com o peito estufado proclamarem que nós somos meramente primatas com um cérebro um pouco maior, lembre de onde partiu essa ideia.
e que esse rapaz que a propagou defende o que você clama por vingança. De acordo com a sua categoria aí universitária, Darwin era um fascista e deveria ser cancelado. Então é isso. Espero que tenha sido agradável a leitura, que vocês já estejam cochilando aí no calor dos seus cobertores e tenham um excelente final de semana. E até a próxima.